E o pastor, ele cuida de mim quando me escala e quando não me escala. E eu sou muito grato ao Senhor. Amém? Foi-me dado um tema, vivendo como filho, mas sendo profeta. E o texto está em Amós capítulo 7, versículo 14 e 15. E eu quero esta noite, com a graça de Deus, meditar com os irmãos em Amós capítulo 7, versículo 14 e 15. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo. Quem diz amém? Glória a Deus. Amós, carregador de fardos. Este é o significado do seu nome. Ele era um judeu que morava em Tecoa, um vilarejo a 16 quilômetros de Jerusalém, na região sul de Jerusalém. Ele viveu no século 8 a.C., foi contemporâneo de Oséias, do profeta Oséias. Ele não era filho de profeta, como ele mesmo disse, não foi preparado para ser profeta, não foi discípulo de nenhum profeta. Como ele falou, ele era um boieiro, um plantador de sicômoro, mas foi chamado por Deus para o ministério profético. Ele profetizou durante o reinado de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II, rei de Israel. Naquela época, o reino estava dividido entre Reino Sul e Reino Norte. No Reino Sul reinava Uzias e no Reino Norte reinava Jeroboão II. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, que foi um período de muita prosperidade para o Reino Norte de Israel. Israel estava muito próspero por causa das conquistas feitas por Jeroboão. Parte do ministério de Amós, ele profetizou em Betel, no reino norte de Israel. Ele era do reino sul, mas o Senhor o chamou para profetizar não só no reino sul de Israel, mas também no reino norte de Israel. E Amós mostrou o caráter moral de Deus, mostrou que a oferta com a qual o Senhor mais se importa é a de uma vida justa, santa, na presença de Deus. Ele abraçou o maior chamado, mas o mais difícil. E aquele homem se tornou uma ameaça para políticos e religiosos e todas as pessoas que viviam longe de Deus. Porque a sua mensagem era uma mensagem contundente, foi uma mensagem contundente, poderosa, ungida pelo Espírito Santo. E ele trouxe uma mensagem para aquela nação, tanto a do Reino Sul como a do Reino Norte de Israel. Boa parte daquela nação estava desviada de Deus. O Reino Norte estava em um estado espiritual, moral, muito mais difícil do que o Reino Sul. E ele levou a mensagem do Senhor àquele povo. E quando nós lemos o livro de Amós, encontramos a situação moral e espiritual daquela nação. No capítulo 2, versículo 4, Amós levou a mensagem do Senhor ali e denunciou o pecado daquela nação, dizendo que eles haviam rejeitado a lei do Senhor. No versículo 6 do capítulo 2, aquele povo pecaram um pecado grave, e Amós denunciou dizendo que eles vendiam
os justos por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Eles também, no versículo 7, pisavam os pobres e negavam a justiça às pessoas pobres. No versículo 7 ainda, eles se prostituíam com as prostitutas cultuais. Jeroboão I estabeleceu o culto aos ídolos em Betel, em Dan, na entrada e na saída do reino norte. Levantou o bezerro para que Israel adorasse, não fosse para Jerusalém. E levantou sacerdotes que não eram homens da linhagem dos levitas, de Arão, como Amazias, que está aqui no capítulo 7. E Israel pecou com as prostitutas cultuais, que adoravam os ídolos, e eles se contaminaram. E Amós também denunciou o pecado deles no capítulo 2, versículo 8. Eles nas festas se esparramavam sobre as roupas tomadas como penhor, e no templo ofereciam sacrifícios de vinho recebido como multa. Eles tomavam a roupa, a capa das pessoas como pagamento, mas pela lei do Senhor, em Êxodo 22, 26 e 27, eles deveriam devolver à noite, porque aquela capa servia como cobertor, era um cobertor das pessoas pobres. Porém, eles tomavam e não devolviam, e no templo eles se vangloriavam daquele ato, e aquilo se constituiu uma maldade, uma perversidade, um pecado contra o próximo, e Amós denunciou. Também eles, no capítulo 2, versículo 12, eles quebraram a aliança entre Deus e os nazireus. Havia nazireus, homens santos, no meio daquela nação, e eles deveriam seguir o exemplo daqueles homens, porém eles conseguiram dar vinho aos nazireus. O nazireu não deveria beber vinho, e eles quebraram a aliança, contaminaram os servos de Deus, quebraram a aliança deles com Deus. Também, ainda no versículo 12, eles disseram aos homens de Deus, aos profetas: não profetizeis, nós não queremos que vocês falem a palavra do Senhor aqui na nossa terra. Eles recusaram o que Deus tinha para eles, e muitos profetas não profetizaram. Ainda no capítulo 3, versículo 10, a Bíblia nos diz que eles não tinham prazer em fazer o que era reto, mas multiplicavam a violência. A cada dia aumentava a violência ali. Eles não tinham respeito pela vida do seu próximo. No capítulo 4, versículo 1, eles oprimiam o pobre, eles maltratavam os necessitados. No versículo 5 do capítulo 4, eles se vangloriavam dos sacrifícios que ofereciam a Deus. Eles pensavam que o sacrifício deles, pelo fato de ter um bom sacrifício, eles pensavam que era o melhor sacrifício, o mais excelente, e que Deus iria receber o sacrifício deles e não o sacrifício das demais pessoas. Mas Deus não olha primeiro para a oferta, Deus olha para o ofertante. E o Senhor não recebeu o sacrifício deles, porque eles estavam com a vida em pecado, com a vida contaminada na presença de Deus. No versículo 10 do capítulo 5, eles pisavam o pobre, odiavam os juízes honestos, desprezavam as pessoas que falavam a verdade. Vejam, eles faziam aquilo que Isaías disse no capítulo 5, versículo 20 do seu livro. Isaías disse que o povo se encontrou em uma situação que chamavam o amargo de doce, o doce de amargo, a luz de trevas e as trevas de luz. Então havia uma inversão de valores. Aqui também eles odiavam os juízes honestos, eles desprezavam as pessoas que falavam a verdade. No capítulo 5, versículo 12, eles praticavam grandes pecados e transgrediam de forma terrível na presença de Deus. No capítulo 6, versículo 8, a Bíblia nos diz que eles eram inimigos de tudo que era bom, tudo que era certo. Eles se tornavam inimigos, se tornavam
contra, ele fazia oposição. No capítulo 5, versículos 4 e 6, eles fizeram algo muito grave. O Senhor convidou, usando Amós, convidou aquela nação a buscar, ali buscar. A palavra, lá está escrito, buscai-me e vivei. Porém, eles não quiseram buscar o Senhor. Eles se recusaram a buscar a Deus. E quando lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor mostrou ali o caminho para se vencer uma crise. E aquela nação estava em crise moral e espiritual. Mas ali o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eles não quiseram buscar o Senhor. E não querer buscar o Senhor é rejeitar o Senhor. E o Senhor disse, usando o profeta Jeremias, quem me rejeita, quem me abandona, quem me despreza, despreza a fonte das águas vivas. Eles também, no capítulo 5, versículo 25, sempre viveram inclinados à adoração dos ídolos. Desde os dias de Moisés, que é aquela nação, que boa parte daquele povo vivia inclinado para a adoração dos ídolos. E nos dias de Amós foi assim também. Eles adoravam o bezerro e outros deuses. E aquele pecado magoou muito Deus. Lembra do que Jesus disse em Lucas 19, 41? Jesus chora e aquelas lágrimas, permita dizer, aquelas lágrimas foram as lágrimas de Deus, do Deus homem. Jesus chorou 3 vezes no seu ministério. No túmulo de Lázaro, em João 11, 35. Mas aquele choro foi um choro calado, contido, sem emitir som, por causa do termo grego ali. Ele chorou também na cruz. Em Hebreus está escrito que ele se ofereceu com grande clamor e lágrimas. E ele chorou quando chegou no monte, sobre o monte, ele olhou para Jerusalém, e naquela visão ampla, ele começou a chorar, e aquele choro foi diferente. Lucas usou um termo, que aquele choro é o choro de uma alma em agonia. E ele chora dizendo, Jerusalém, Jerusalém, em voz alta com soluço, que mata os profetas, e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha agasalha os seus pintinhos, e tu não quiseste. A tua casa ficará deserta, te cercarão. Então Jesus sentiu o que o povo, nos dias de Amós e em outros tempos, fizeram, deixaram o amparo de Deus, e correram para debaixo das asas de Baal e de outros ídolos, e aquilo doeu muito em Deus. Então Amós denunciou aquele pecado, que o povo deixava de buscar a Deus, de se abrigar e de se refugiar em Deus, e corriam para as asas dos ídolos, e os ídolos nunca puderam fazer nada, a não ser destruir a vida daquelas pessoas. Mas diante de tanto pecado, de tanta abominação, de tanta apostasia, Deus não ficou calado. Deus nunca fica calado. Deus nunca fica indiferente diante do pecado, da iniquidade, da maldade praticada pelo homem. Se alguém está pensando que Deus vai tolerar todo o tempo o seu pecado, está enganado. Deus dá um tempo, mas Ele estabelece um limite. E quando Ele diz é até aqui, e não mais adiante. Deus usou o profeta Amós para dizer a eles, no capítulo 2, versículo 13, vou apertá-los. Meus irmãos, um aperto de Deus. O Senhor disse, usando Samuel para a casa de Eli, que eles iriam passar pelo aperto da morada de Deus. E aquela nação, o Senhor disse para aquela nação, eu vou apertar vocês. Eu vou cercar vocês de todos os lados.
O Senhor disse mais, usando o profeta, no capítulo 2, versículo 14 a 16 do seu livro: vou entregá-los ao inimigo. No capítulo 4, versículo 7, o Senhor cortou a chuva. Eu quero ver a terra produzir sem água. E mesmo se Deus mandar a chuva, mas se Ele não quiser, a terra não produz. Mas Ele cortou a chuva, e aquela geração, aquele povo era uma sociedade agrícola e pecuária. Quando faltava chuva, o povo padecia. Nós lemos no livro do profeta Joel que o Senhor cortou a chuva e houve morte naquela terra. E foi assim também. Deus tirou a chuva. No capítulo 4, versículos 6 e 7, o Senhor fez eles padecerem de fome e de sede. Por que não? A plantação morreu, os animais também. Eles corriam de uma cidade para outra, procurando água, procurando comida. Mas Deus fechou as portas. E quando Deus fecha as portas, ninguém pode abrir. Como também quando Ele abre, ninguém pode fechar. O Senhor, no versículo 9 do capítulo 4, feriu a plantação, matou a plantação. No versículo 10 do capítulo 4, Deus enviou doenças, entre eles pragas, pestes. E as pessoas começaram a padecer e a morrer também. Se você ler o versículo 11 do capítulo 4 e o versículo 11 do capítulo 9, houve morte naquela terra. Morreram crianças, jovens, homens, mulheres, idosos, pessoas ricas e pobres, porque Deus permitiu as doenças como consequência do pecado. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aquele povo começou a colher o fruto do seu pecado, da sua iniquidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está escrito na palavra de Deus. E Israel, eles morreram, houve morte nas suas casas. Também no versículo 2 do capítulo 5, Israel, a Bíblia nos diz uma palavra terrível: a virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Quem está dizendo é Deus. Deus disse: olha, eles caíram e eles não vão se levantar, eles estão desamparados na terra. Onde estavam os ídolos? Os deuses que eles adoravam, prestavam culto, reverenciavam? Onde estavam as nações que eles viviam aliadas com ela, confiando que aquelas nações iriam socorrê-los na hora da necessidade? Meus irmãos, o refúgio que nunca falhou, nem nunca vai falhar, é o nosso Deus. É assim que o Salmo 46, que está escrito no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Eles foram desamparados. No versículo 5 do capítulo 5, o Senhor disse: vou levá-los para o cativeiro. No capítulo 8, versículo 10, o Senhor disse a eles: olha, mas antes de vocês irem para o cativeiro, eu vou tirar a alegria das vossas festas. Meus irmãos, se faltar alegria, o ser humano morre. O crente perde o prazer de viver. Davi, no Salmo 51, sentiu a ausência da alegria do Espírito Santo na sua vida. E quando ele sentiu aquela ausência devastadora, destruidora, ele começou a orar e dizer a Deus: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Me dá de volta, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Deus, me dê aquela alegria de volta. Eu não sei viver sem a tua alegria.
Se faltar a tua alegria, eu morro. O pecado tira a alegria, a soberba, a prepotência, a arrogância, tira a alegria do Espírito Santo. Foi por isso que Paulo disse em Efésios 4:30, ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. E o que era que estava entristecendo o Espírito Santo na vida daqueles irmãos? Paulo fala no capítulo 4 da carta aos Efésios: não mintais uns aos outros, não deis lugar ao diabo, despojai-vos do velho homem, da velha natureza, não viva guiado pela velha natureza, porque você vai pecar e vai entristecer o Espírito Santo. Quem roubava, não roube mais, trabalhe com as suas mãos. E outros pecados que estavam sendo cometidos, que estavam entristecendo o Espírito Santo. E Paulo disse: não entristeça. Para a igreja em Tessalônica ele falou: não apague a chama do Espírito, não extingais o Espírito. E no capítulo 5, versículo 18, Deus trouxe para aquela igreja e traz para nós uma ordem imperativa. O verbo está num imperativo absoluto. Paulo disse assim: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem de Deus para nós. O Senhor disse: vou tirar a alegria das vossas festas. Vocês vão se reunir, vai ter comida, vai ter festa, vai ter dança, que eles dançavam, era uma cultura, fazia parte da cultura. Vocês vão gastar dinheiro, vão se reunir, mas vai faltar a minha alegria, vai faltar a minha presença, e as festas de vocês vão perder o brilho. O Senhor disse também no capítulo 4, versículo de número 11 e 12. Desculpa, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Como eles estavam rejeitando a palavra de Deus, eles queriam ouvir só as palavras que massageavam o ego deles. Eles não queriam ouvir o que Deus queria falar, tinha para falar para eles. Então o Senhor disse: como vocês estão rejeitando a minha palavra, chegará um dia que vocês buscarão. Vocês andarão errante de um mar até o outro mar, isto é, do Mediterrâneo ao Mar Morto, procurando encontrar um profeta, que ele faça conhecer a vontade de Deus, mas não encontrarão, porque o Senhor permanecerá em silêncio. Deus se cala por dois motivos: quando a pessoa peca e permanece no seu pecado, e também quando ele começa a lhe provar, lhe testar, lhe ensinar com silêncio, lhe ensinar a lição da dependência. No caso aqui foi o pecado, a iniquidade. O Senhor disse: olha, vocês estão rejeitando minha palavra, mas vai chegar um dia que haverá fome, mas não de pão, e sede, mas não de água, mas de ouvir a minha palavra. Esta notícia, ela foi e é uma notícia muito grave. Deus se calar. Quando Deus se cala, falta a direção de Deus. Quando Deus se cala, nós perdemos o rumo, ficamos sem saber o que fazer. E Deus disse: vai ter uma fome, vocês vão correr de um lado para o outro, buscando um profeta, para ouvir uma palavra da minha parte. E eu não vou falar, eu vou me calar, porque eu quero falar agora e vocês não querem ouvir. Não querem atender o meu chamado, não querem dar ouvido à minha palavra. Foi terrível aquela notícia. É claro que Deus não falou aquilo com prazer, porque a vontade de Deus é falar conosco. E como é gostoso e como é bom ouvir a voz de Deus.
Aleluia. E Ele está aqui esta noite, falando conosco pela sua palavra. O Senhor disse que iria destruir aquele reino, no capítulo 9, versículo 8. Destruirei este reino. E no ano 722, o reino norte de Israel foi destruído pelo rei assírio. E aquela terra foi povoada por povos de outras nações. O profeta Amós, como um arauto de Deus, a voz profética de Deus, levantou sua voz no meio daquela nação. E a sua mensagem incomodou políticos e religiosos e a nação, todos que viviam longe de Deus. O sacerdote Amazias ficou preocupado com as mensagens de Amós. E ele acusou Amós, e Amós foi considerado indigno de ser um profeta. Ele chamou Amós de vidente. E vidente aqui é alguém que trazia agouros quanto ao futuro da nação. Ele diz que Amós está trazendo notícias ruins para a nação de Israel, para o futuro daquela nação. Que ele não é um profeta verdadeiro, que ele é indigno de ser um profeta. Mas aquilo era uma chantagem do diabo para tirar a alegria e a força do homem de Deus de continuar pregando a palavra, falando de Deus para aquela nação. Para Amazias, o profeta Amós não passava de um visionário com ideias extravagantes de males imaginários. E ele começou a atacar o servo de Deus. Ele também chamou Amós de estrangeiro intruso. Você é de Judá, e você está aqui no Reino Norte, fazendo o que aqui? Saia daqui, você é um intruso no meio dessa nação. Ele chama Amós de conspirador, ele acusa Amós de conspirar contra o rei. No versículo 10 e 11, Amós foi acusado de incitar o povo contra o rei Jeroboão II. Ele também acusou Amós de profetizar a morte do rei. Mas Amós nunca profetizou contra o rei ou sobre a morte do rei. Aquele rei reinou 40 anos naquele reino e morreu de morte natural, como está escrito na palavra de Deus, lá no livro dos reis. Ele também expulsou Amós daquela terra. No versículo 12 do capítulo 7, ele falou: vai-te daqui, vai embora daqui, come teu pão e bebe a tua água lá na tua terra e profetiza lá. Nós não queremos que você fique aqui. Mas sabe o que aquele homem de Deus fez? Amós, ele permaneceu, ele se manteve em comunhão com Deus. Ele se manteve na mesma posição diante de Deus. Amós ele não foi chamado para ter comunhão com Deus. Ele foi chamado porque ele tinha comunhão com Deus. E aquelas acusações, é claro que afligiram a alma de Amós. Ele era um ser humano e entristeceram aquele servo. Mas ele permaneceu na presença de Deus, em comunhão com Deus. Jovem, meu irmão, minha irmã, quando o inimigo vier contra nós como uma torrente de águas, como está escrito no livro do profeta Isaías, e ele vem e joga a sua seta naquela área que dói em nós, ele usa as suas artimanhas. Paulo diz que ele usa dardos inflamados, que é aquela flecha pequena que transpassava a pessoa e incendiava o corpo dela. Assim também o inimigo faz. Mas quando ele vier, nós devemos permanecer onde estamos, na presença do Senhor. É na presença do Senhor que devemos ficar, porque na presença do Senhor, ali é o lugar mais seguro para nós. É o lugar onde nós devemos viver e morrer. Partirmos daqui na presença dele. Esse é o melhor lugar para nós ficarmos. Amós resistiu, porque ele não saiu da presença do Senhor. Ele permaneceu no mesmo lugar, não arredou o pé de onde estava, na presença de Deus. Louvado seja Deus.
Amós, ele diante das acusações, daquela chamada tão difícil, profetizando para um povo que ele dava as costas para ele, e que ele ameaçava, a sua vida estava em risco, a sua conduta, mas aquele homem, ele permaneceu firme no chamado de Deus. Ele não negociou, ele não disse assim: Deus, eu não pensei que seria tão difícil assim, eu vou viver a minha vida, eu vou voltar a plantar sicômoro, eu vou cuidar dos meus bois, dos meus carneiros, eu vou cuidar da minha fazenda, o Senhor levante outro. Não. Amós, quando Amazias acusou ele de ser um vidente, um falso profeta, alguém que conspirava contra o rei, ele disse: Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era um plantador de sicômoro, vivia na minha terra, mas eu ouvi a voz de Deus, Deus me chamou. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Jovem, não seja crente porque seu pai e sua mãe é crente. Queira ser crente, decida ser crente. Aleluia. Pare para ouvir a voz do seu Deus, porque Ele quer falar com você, tanto aqui como na sua casa, no seu quarto. Na hora que você menos espera, o céu vai se abrir e você vai ouvir a voz de Deus chamando pelo seu nome. Sobre Minerve, adore a Jesus. Oh, aleluia. A experiência com Deus é muito importante. Você está aqui, mas você nunca teve uma experiência com o Deus que você serve. Mas esta noite, se o seu coração se inclinar para Deus, vai começar a partir de hoje, o céu vai se abrir e tu irás ouvir a voz de Deus. Tu vai conhecer o teu Deus melhor. O Senhor esta noite te chama, te convida para o altar junto às pedras, porque Deus vai derramar o fogo sobre o teu altar e vai se revelar a você também. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu tinha 9 anos, eu vivia assim tão triste com Deus, que eu escutava Deus falar com a minha mãe, com meu pai, com os obreiros, com as irmãs, os irmãos na igreja. E eu ficava olhando assim no ciclo de oração, em outros cultos. Eu dizia: Deus não gosta de criança não. E de criança pobre e feia feito eu, que Ele não gosta mesmo. E o Senhor, Deus não fala comigo. Ficava triste, saía triste dos cultos, chorava, calado. Mas quando fazia 1 ano que eu cortava a cana, depois de 1 ano da morte do meu pai, eu vim para um ciclo de oração infantil. Às 6, era às 7 da manhã, a gente andava 1 hora a pé. E no caminho eu vim dizendo a Deus: o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim, o Senhor levou meu pai. Eu me acordo às 3 da manhã para cortar cana, ando quase 2 horas a pé. Eu choro no caminho com medo da raposa do Guará e o Senhor não faz nada. O Senhor, olha o que o Senhor fez comigo. Era para eu estar dormindo essa hora em casa, como as demais crianças, mas o Senhor levou meu pai e agora eu tenho que trabalhar. Veja as minhas mãos como estão, olha o meu cabelo, olha a minha pele como está queimada do sol e cortada pela palha da cana. O Senhor não gosta de criança pobre não. E saí sem espírito, falando em espírito com Deus. Quando eu cheguei no ciclo de oração, que dobrei o joelho, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele usou a dirigente, a serva do Senhor que ainda vive, e disse: menino, eu ouvi o que você falou no caminho. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu pai, eu sou o seu amigo. Oh, glória a Deus. Eu lhe preparo para um tempo, menino. E eu sei que o Deus que se revelou a mim, me entenda, eu glorifico a Deus, não me coloco sobre você não, e não sou mais santo, não, por favor, não me interprete mal, mas o Deus que se revelou a mim naquela manhã,
No ciclo da oração eu chorei e senti alguém me abraçar e me colocar no colo. Eu chorei como nunca chorei. Dei tanta glória que fiquei rouco, porque eu sentia que tinha alguém junto de mim. Era Deus, era o Senhor. E Ele vai se revelar a você também, porque Ele é o teu Deus. Levante a sua mão esta noite e adore a Jesus. Durai, Shedei, Darai, Durebekalama, Xerebecamácia. Eu não era profeta, nem filho de profeta, Amazias, mas o Senhor me chamou. Eu escutei sua voz. Quem quer ouvir a voz desse Deus de forma particular e pessoal, quando estiver orando no seu quarto, Deus vai se manifestar, vai abrir a sua glória e vai se revelar a você, jovem. Persevere, jovem, persevere, adolescente, persevere, criança. Deus se revela a criança também, como se revelou a Samuel. Samuel, Samuel, eu vou fazer uma coisa tão grande em Israel, que quem ouvir vai tinir as orelhas. Glória a Deus. É noite de se alegrar, é noite de glorificar a Deus, é noite de receber o poder do Senhor sobre a sua vida. Amós continuou sendo a voz profética de Deus no meio daquela geração corrompida. Tinha um homem no meio daquela nação, junto com o profeta Oséias, dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Aquele homem compartilhou do sentimento de Deus. Ele sentiu o que Deus estava sentindo por causa daquela nação. Ele intercede pelo povo. No capítulo 7, Deus diz assim: vou mandar um fogo, vou matar esse povo. Senhor, não mande não, não mande esse fogo não, Israel é pequeno, tu vai destruir Israel. E Deus mudou os planos: vou mandar uma praga de gafanhoto que vai devastar tudo e vai matar eles. Amós disse: Senhor, não mande, Israel é pequeno, não vai suportar a praga de gafanhotos. Deus aplacou sua ira, não mandou a praga de gafanhotos, mas disse: vem aqui, Amós, veja o que está na minha mão. Um prumo. Vou colocar nesse muro aqui, veja como está a situação do muro. O muro estava inclinado. Era a nação de Israel que estava inclinada, prestes a cair. O muro rachado. O Senhor disse: eu vou colocar o prumo. Se ele estiver alinhado, eu não levo para o cativeiro não, mas se ele estiver torto, eu levo. Quando colocou o prumo, eles estavam fora. Deus colocou um prumo na nação brasileira. Lá em 2011 até 2014, ouvi muitas vezes o Senhor dizer: vou colocar um prumo no meio dessa nação. E colocou um prumo. Tem um prumo sobre esta nação. E eu quero dizer aos irmãos que o prumo também está na nossa casa também. A justiça começa pela casa de Deus, diz a sua palavra. Permita, por favor, falar esta palavra. Quem é que não está sentindo o prumo de Deus na sua casa? É na saúde, é no pão, é na veste, é no calçado, é na alma. Irmão. E a gente dorme pouco, a gente come pouco. Mas sabe o que é que Deus está fazendo? Nos preparando para um avivamento. Ele disse: vou colocar o prumo, vou derrubar o governo dessa nação, mas vou derramar um avivamento sobre a minha igreja no meio desta nação brasileira. Eu creio, irmão, eu acredito. Eu não sei quando vai começar, mas eu espero, e eu sei que os irmãos também estão aguardando na brecha. Deus, cadê o avivamento? Deus, cadê as chuvas torrenciais? Deus vai derramar.
Decalá, xedecamalabá, surimicai, derecadalabá, xedalabaquimalabá, surimeito. Irmãos, o prumo de Deus vai passar nos lares. Você que está ouvindo a palavra e está fora da palavra de Deus, se aprume, porque Deus vai colocar o prumo em você. Cuidado. Deus vai colocar o prumo na sua língua, nos seus olhos, nos seus ouvidos, nas suas mãos, nos seus pés, na tua alma, no teu espírito. E se tu és um muro torto, tu vai cair, porque Deus está te dando oportunidade para te arrependeres. E tu estás brincando com Deus, brincando com a sua palavra, brincando com a sua igreja. Firme os seus passos. O Senhor usou o profeta Jeremias para dizer a Israel: melhorai os vossos caminhos. Deus nos chama, Deus nos convida para o altar, para o arrependimento. Irmãos, a oração, ela adia o juízo, mas a oração com arrependimento neutraliza o juízo. Esta noite Deus está tirando o veneno da serpente. Quem tem ouvido, ouça. Deus está neutralizando algo do diabo esta noite aqui, que estava preparado para a sua vida, o golpe final para destruir você e a sua família. Esta noite o Senhor diz: não passará daqui. Você crê, adore. Jesus está aqui. Eu sinto a sua glória, a sua unção, a sua autoridade aqui esta noite. Haverá um avivamento sobre a igreja do Senhor aqui no Brasil. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquemos no altar de Deus. Vamos continuar na presença de Deus, derramando lágrimas de arrependimento no seu altar, porque a mão de Deus já foi movida, irmãos, a nosso favor. Daniel, desde o dia que você se curvou perante mim, saiu a ordem. Ô Daniel, e eu vim por causa das tuas palavras. Você alterou a agenda. Não tinha agenda para eu vir para cá hoje não, mas por causa das tuas palavras eu desci. Homem desejado, homem amado no céu. A oração do arrependimento neutraliza o juízo, altera a agenda. Vai Deus mandar anjo quando o anjo não tinha nenhum motivo para vir. Somos filhos, mas somos profetas. Ainda bem que há uma igreja no meio desta nação dizendo: assim diz o Senhor. Pecado é pecado, o certo é certo e o errado é errado, o preto é preto, o branco é branco, a pedra é pedra e pão é pão, a água é água, rapaz. Há uma igreja aqui em Pernambuco, há homens que Deus levantou para dizer: assim diz o Senhor. Graças a Deus. Mas Deus lhe chama, o Espírito Santo lhe convoca, lhe chama para o altar, porque você é o Amós de Deus nesta geração. Quem quer ser um Amós de Deus nessa geração? Uma voz profética de Deus.
Então adore a Jesus, glorifique a Deus, porque Deus precisa de ti. Tu és um escolhido do Senhor. Deus precisa da tua boca, da tua vida, porque Ele quer te levantar nesta última hora para falar dEle, do seu nome. Se levante, jovem, se santifique, jovem, comece a buscar a Deus. Não faça aquilo que alguns fazem. Quarta-feira, é o dia do encontro, da pizza. Quarta-feira é o dia que eu estou livre, vamos nos encontrar. E negligencia a oração. Não só da quarta, mas a oração no seu quarto. Oras com Deus. Como vai o altar no seu quarto? É ali que o fogo tem que descer. É ali que Deus quer se revelar. É ali que Deus quer se manifestar na sua vida. Aquele homem, ele compartilhou do sentimento, ele sentiu o que Deus sentia. Quando Deus ficava triste, Amós ficava triste. Quando Deus falava, Amós falava. Amós trouxe uma mensagem de restauração para aquela nação também. No capítulo 9, versículo 11 a 15, Amós disse: olha, mas vai chegar um tempo que depois da destruição, que Deus levantará esta nação e plantará ela na sua terra, e destruirá os seus inimigos, e nunca mais Israel sairá da sua terra. Chega um tempo que o inimigo não perturba mais, porque Deus arranca as presas do leão, tira o veneno da cobra, amarra a sua boca e diz: cale-se, como disse ao mar da Galileia: aquieta-te, cala-te. E aquela palavra é uma ordem para colocar uma mordaça no animal. Jesus disse para o vento e para o mar: nenhum pio, caladinho, eu vou atravessar, e você não faz nenhum barulho mais. Quem está falando é Jesus, rapaz. E foi assim. Quem pode adorar Jesus? Quem pode levantar sua mão e glorificar o seu nome? Se prepare para o avivamento. Se santifique para o avivamento. Se santifique para as coisas grandes de Deus.